Que esse Deus maravilhoso, esse Deus lindo, Deus de glória, Deus de poder, Deus de sabedoria. Que Deus abençoe todos vocês, todos nós, todos aqueles que amam a Deus e buscam Deus. Tu emocionou, irmão? Que Deus ilumine de glória, de poder e de sabedoria. A Igreja Pentecostal está abrindo mais uma live diretamente para a palavra de Deus ser abençoada, ser glorificada. Boa noite, cheia de unção, de grandeza e de alegria. Em nome de Jesus. Tem notícia boa, viu? Amém. Graças a Deus. Boa, viu? O negócio pegou. Povo de Deus, eu vou abrir logo a boca para dizer o povo. Foi descoberto, já está correndo aí na rede social, de quem mandou matar Bolsonaro. José Cícero. Foi o PT e foi o PS, né? PSB. Quem está envolvido, o vice-presidente da República, quem está envolvido, aquela presidente do PT, a Gleice Rossi, e mais outros que eles não soltaram, que está em segredo, vai soltar daqui para amanhã. Porque queriam matar o rapaz, que matou o bandido, que queria matar o Bolsonaro. Eu não disse que a coisa ia estourar? Eu disse. Agora, que cara esse povo, uma presidenta do PT vai para o meio de um agora. É a situação que vai ficar. É, povo de Deus. Nós estamos vendo o Brasil numa confusão do que está acontecendo, como aconteceu no Maranhão hoje. A prefeita de uma cidade do Maranhão, eu esqueci o nome da cidade, não vou me lembrar já, atrás de tomar uma fazenda de um cidadão, inventou de tirar uma terra lá, dizendo que a fazenda era dentro da cidade, era propriedade da cidade, do município. Entrou com um trator de esteira, derrubou tudo que o cidadão tinha, até a casa de morar. Quando foram atrás, está toda a sociedade atrás dela, descobriram que a terra era do INCRA, do IBAMA. E ele estava com 16 anos que morava lá, já tinha o direito de posse. Gente, onde é que a gente vai parar? Pelo amor de Deus, gente. Vamos orar a Deus, gente. Vamos buscar a Deus, que esse país virou bagunça. Gente, virou bagunça esse Brasil. Vamos ouvir a palavra. Capítulo 19, versículo 1. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos tomou Jesus e mandou o quê? Açoitá-lo. E muitos idiotas estão sabendo, que pregam por aí, irmão, que Jesus foi morto para salvar o povo. É mentira. A Bíblia relata totalmente diferente. Jesus foi morto, povo de Deus, que eu preguei isso aqui ontem. Politicagem. Repara, porque quando Jesus curou aquela criança, aquela senhora, aquele senhor, cego de nascença, ali já foi uma cura grande. Está entendendo? E o que aconteceu? O que aconteceu? Ninguém acreditou em Jesus. O que aconteceu? Jesus novamente faz outro milagre. Outro milagre. Como outro milagre? Lázaro, que era amigo de Jesus, a
a irmã de Lázaro, Maria e outros, Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Mas Deus levou Lázaro naquela hora para levantar o nome de quem? De Jesus. Israel veio visitar Lázaro. Será que eu conheço a história? O que aconteceu? Lázaro saiu da cova mandado por Jesus. Ressuscitou. Foi o que os israelitas fizeram. Se reuniram os sacerdotes, que é os padres, mandaram matar Jesus. Ou mata esse homem logo, ou ele vai ser um grande rei que vai mandar em todo mundo. Nós temos que eliminar ele, porque os israelitas, os judeus vão vir, os filisteus, os heteus, vai vir tudinho para o lado de Jesus. Se nós eliminar ele, acabou a guerra. A mesma história. Aí os crentes pregaram que Jesus foi iluminado exclusivamente só para quê? Para salvar o povo. E não é. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. E também vestiram com um manto de purpúrea. E chegava-se a ele e dizia: salva, rei dos judeus. Salva, rei de quem? Dos judeus. Olha aí. Porque ele sabia que Jesus ia ser o maior rei de toda a história. Está entendendo, irmão? Preste atenção que você vai ver a história que não vai falar nada que Jesus veio salvar alguém. Preste atenção, viu? E andava ali bufetando-os. E Pilatos saiu outra vez e disse ao judeu: és que eu apresento a vocês, para que saibam que eu não encontrei nele crime algum. Veja, gente. Gente, quanto você está pensando que você está mais aperreado, você está mais folgado. Isso é você crer em Deus e obedecer e parar de mentir. Que a maior praga que tem na Bíblia é mentira. Mentiu é inferno. Nem que você se lasque todo no pau ou no coisa, mas fale o quê? A verdade. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinho e o manto de purpúrea. E Pilatos lhe disse: és o homem. És o quê? O homem. Quando vierem Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica, crucifica, Pilatos. Respeito. Olha, quem saiu dizendo? Quando viram Jesus, os principados sacerdotes. Quem é os sacerdotes? Os padres. Porque os próprios sacerdotes foi que levantaram a guerra para matar Jesus. Aí fica difícil, não fica? Não fica para vocês que estão do outro lado? Leve daqui, vocês mesmos crucifiquem, porque eu não encontrei nele crime algum. Mas é aquela história, que eles tinham que matar Jesus, porque Jesus ia levantar um grande rei. Deu para entender? Estão dando para entender? Os judeus responderam: temos uma lei,
segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Como é que a pessoa pode morrer porque foi filho? Porque falava que é filho de Deus. Vocês estão vendo a mutreta? Qual é o tamanho da mutreta? Quando ele fala assim, ó, Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais aterrorizado. Quer dizer, Pilatos não queria matar Jesus. Quem queria era os sacerdotes. Quem queria era os padres. E entrando outra vez no prepório, perguntou a Jesus: de onde vocês eram? Mas Jesus lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: vocês não me responderam? Ó, de onde você é? Fala, amigo. Ó, quem está aí a parelhinha de boneca. Ô, boneca. Boa noite. Ó, quando ele diz, ó, de onde Pilatos o advertiu: vocês não me respondem, não sabem que tenho autoridade. Ó, vou ler aqui atrás porque houve uma coisa aqui que vocês não entenderam. Capítulo, versículo. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais aterrorizado. Entretanto, outra vez, no pretório, perguntou a Jesus: de onde vocês? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: vocês não me respondem e não sabem que tenho autoridade tanto para soltar vocês como para crucificar. Tenho o quê? Autoridade. O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim. Quem disse? Jesus. Se de cima não lhe fosse dado. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Quer dizer, eles entregaram os sacerdotes na mão para se matar Jesus. Mas por que eles queriam fazer matar Jesus? Por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus libertou quem? Lázaro. Ele não libertou o outro, não, ele libertou Lázaro. Ele levantou Lázaro do túmulo 4 dias. E aquilo para eles foi uma pancada muito grande. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas o judeu gritava: se você soltar este homem, não é inimigo de César. Todo aquele que se faz rei contra César. Olha aí. Olha aqui. Porque Jesus estava fazendo de rei contra quem? Contra o outro rei. Mata, elimina. Olha aqui, minha gente, o que eu expliquei a vocês até agora. Até agora vocês não entenderam. Entenda agora. Se você soltar este homem, não é digno de César. Todo aquele que se fizer rei contra César. Está vendo, Juninho? Porque Jesus era um rei. Para o povo, Jesus ia se levantar um rei, grande e poderoso. E era uma bronca para quem? Para César. Vê se falou alguma passagem aqui que Jesus ia para salvar alguém. Presta atenção, viu? Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxeram Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento,
em Betrame, Edrai, Gabate, e era a preparação da Páscoa, por volta da meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Quer dizer, até ali, todo mundo já sabia que Jesus ia ser o rei. Por que ele ia ser o rei? Porque ele libertou o morto. É bonito, não é não? Quando ele diz assim, ó. Ele, porém, clamava: fora, fora, crucifique. Então, Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Porque Jesus ia ser rei, não tinha para onde. O povo passara a acreditar nele. E o povo ia vir para cima dele. Ia acabar com César. Ia criar uma guerra. Olha quando ele disse. O príncipe sacerdote responderam: não temos rei, senão César. Olha. Quem fez isso? Os sacerdotes. Veja, viu? Eu quero que vocês entendam. Entenda vocês que estão me ouvindo também, que eu vou provar a vocês que Jesus não veio para salvar ninguém, viu? Jesus veio para ser rei. E os sacerdotes mataram. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Falou alguma coisa até aqui que Jesus veio para salvar o rei? O velho aqui é como? Mas pena não ter apoio de ninguém, pouca gente. E eu descubro tudo. Essa leitura minha da Bíblia aqui, se Deus quiser, para o ano, quando nós terminar essa Bíblia agora, eu pegar a Bíblia aqui, eu vou dar um descanso. Em janeiro eu vou começar outra leitura, mas eu vou começar diferente. Vou começar gravando aqui, ó, as passagens espirituais para provar a vocês que o Espiritismo está dentro da Bíblia. Vou fazer um livro espiritual, totalmente espiritual, tirado da Bíblia, para desmoralizar vocês. Só se vocês me matarem, mas quando não me matarem, eu vou longe. Quando eu digo assim, ó, a crucificação de Jesus. Jesus, carregado ele mesmo, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Golgota, em hebraico. Ali crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e que estava escrito. Ó, veja, era Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Aí. Porque Jesus ia ser rei, não tinha para onde, ele não era rei. Vocês estão enganados. Ele ia ser rei se não mata Jesus. Tá certo? Quando ele diz, muitos judeus leram este título, porque é o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebreu e latim e grego. E os príncipes sacerdotes dos judeus pisaram em Pilatos. Por que era que dizia que ele era rei? Ele ia ser rei? Simplesmente pela cura que ele fez em quem?
em Lázaro. Quando ele arrancou Lázaro daquela cruz, daquele túmulo que já foi mandado por Deus para o Israel, ele que saiu, para quando ele foi ressuscitar Lázaro, Deus botou ali, gente, para os judeus, os reis acreditar em Jesus. Porque até ali ninguém acreditava em Jesus. Até ali ninguém acreditava em Jesus. Viu? Jesus foi morto, aquilo que eu expliquei ao senhor, lá que nós estávamos sentados, estava explicando a eles aqui. Jesus não é rei. Não. Jesus ia ser rei. Quando ele botou aqui, ó, repara o nome. Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Por que o rei dos judeus? Porque César, que era o rei, estava com medo de Jesus. Que a multidão ia para Jesus. Pela cura que Jesus desse. Estão entendendo? Ou não estão entendendo? Não escrevi rei dos judeus. Sim, ele disse, sou o rei dos judeus. Quem disse? Jesus. Não é o rei do mundo, como pregam por aí, não. Não, está errado, é mentira. Vocês são mentirosos. Vocês são hipócritas. Mentiroso é o cara que mente. E vocês são hipocrisia, que vocês nunca leram a Bíblia, vocês não conhecem a Bíblia. Vamos lá. 22. Pilato respondeu: O que escreve? O que escreve? Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, perguntaram. Crucificaram Jesus, pegaram a roupa dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada um soldado, e pegaram também a túnica, e a túnica, porém, era sem costura, todo tecido de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros. Preste atenção. Gente, eu estava conversando com o irmão, e o irmão viu o cara se levantar para mim, foi, irmão, porque ele estava dando no menino e eu reclamei. Ele só me chamou de santo, e eu só escalado, e deu doido que ele viesse para cá. Eu ia tirar o cão dele num tapa. Só que quando a gente não tira, quando Satanás não sai de oração, sai na porrada. Agora que ele sai. Ele não vai ficar na pessoa, tem que sair. Eu já fiz isso. Uma vez na igreja, uma mulher, repara, gente, vocês vão rir. A mulher disse: Eu já dei 4 pastores, e você é 5, pode arrochar a mão. Eu botei a mão na cabeça dela, ela meteu uma mão, me deitei no chão e tirei a mão no pé da orelha, que ela saiu juntando cadeira, com banca, com tudo. Aí já estou liberto, eu já vi tirar cão de todo jeito, mas na porrada eu nunca tinha visto. E muita gente se faz que está mão fechada. Eu tinha o costume de ter uma agulhinha ou espinho. Quando o cabo estava manifestado, eu furava ele. Se tivesse manifestado, não podia gritar, não sente nada. Será que eu tenho experiência? Será? Sim, bora lá. Bora lá. Não há requerimentos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que dizia: repartiram entre si a minha roupa, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Gente, a bandidagem é desde o começo.
Não adianta querer mudar, viu, neguinho? Não adianta. A bandidagem vem desde o começo do princípio da vida. E para você falar a verdade é complicado. Porque aqui eles vão oferecer dinheiro a soldados para provar que Jesus não ressuscitou. Vamos lá. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a mãe dela, Maria, mulher de Chapos, e Maria Madalena. E vendo Jesus, a sua mãe, está ouvindo, Júnior? Junto dela e os discípulos amados, disse: mulher, Jesus, mulher, eis aí o seu filho. Quem disse? Jesus. Depois, olha o que Jesus disse: vendo Jesus, a sua mãe, junto dele e os discípulos amados, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a sua mãe. Disse: é hora em diante. E os discípulos tornou para casa. A morte de Jesus. Será que os padres pregam isso? Será que os pastores pregam isso? Que eles tinham a obrigação de pregar isso aqui. Não era conversar a merda que eles conversam por aí, não. Em cima do altar, velho. Parece um demônio com a roupa velha pendurada. Aquilo ali não é Deus, não. Ali é capa preta, ali é o Satanás nas costas dele. E eu não tenho medo de dizer, não, acaba, eu preciso, eu digo na cara deles e provo. Provo. Porque o próprio sacerdote foi quem matou Jesus, pô. Foi quem vendeu Jesus. Agora quer dar de santo? Como é que pode? Pode, Pitu. Bora lá, como ele diz, ó. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras. Para cumprir-se o quê? Ou Jesus disse que as Escrituras não valiam nada. E aí está falando no Velho Testamento, porque o Novo Testamento só é 2 mandamentos: amar a Deus sobre toda coisa e ao seu próximo a seguir. Tenho sede. Jesus pediu o quê? Água. E ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e fecharam-lhe a única. Começou da isopor. Aproximaram-se esponja na boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Que a palavra está consumada. Jesus tinha morrido. Olha lá, viu? E aí inclinaram a cabeça, inclinaram a cabeça, entregou o Espírito. O Espírito, ó, o Espírito, viu, crentes? Viu, padre? Não foi Espírito Santo, não. Jesus tinha um Espírito igual a gente. Que está escrito com letra o quê? Minúscula. É complicado, né, irmãozinho? Hein, pilão arcado? Não é complicado? Para vocês? Um soldado abriu o lado de Jesus com uma lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado. Os judeus pediram a Pilatos que fosse quebrado as pernas dos crucificados
e fizesse tirado da cruz. Mas Jesus, eles não quebraram não, porque na Bíblia lá atrás diz que o cordeiro ia para a cruz e ninguém tocaria em nada dele. E os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados por Jesus. Primeiro de uma, depois do outro. E quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que Jesus estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Olha aqui, irmão. Aquilo que nós estávamos conversando ali. Sangue e água do peito de Jesus. É onde está aquela passagem da Trindade que vocês dizem que Jesus, Espírito, Jesus, Espírito Santo e Deus é o Senhor. É mentira. São mentirosos. Como é? Primeiro, o Espírito saiu. Saiu? Ele não entregou o Espírito? Depois saiu o quê? Sangue. Depois saiu o quê? Água. Os três trabalham juntos. O Espírito, o sangue e a água. É um só. É aí onde é a Trindade. Jesus. Aquele que viu isso dá testemunha. O testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade. Para que também vocês creiam em nosso acontecer. Para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos seria quebrado. Está vendo aí? Que as Escrituras diziam? E nenhum dos ossos de Jesus ia ser o quê? Quebrado. Outra vez diz as Escrituras: olhai para aquele quem transpassar a sepultura de Jesus. Aqui, não sei se esse livro de João, ele vai falar, mas, quero água, gente, mas, vamos lá. Porque cada livro, eles contam uma passagem. Depois disso, Jesus de Arimateia, depois de José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que segredo, porque tinha medo dos judeus. Tinha medo de quem? Porque Jesus veio para ser rei de quem? Dos judeus. Mas por que era que ele era para ser rei? Se os sacerdotes não tivessem matado Jesus. Jesus não veio para salvar ninguém. Jesus veio para ser rei de quem? Dos judeus. Pediu a Pilatos permissão para tirá-lo, o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anterior mantia e tinha ido falar com Jesus. À noite também foi levado cerca de 35 quilos de composto de mínira e óleos. E tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis. Gente, olha, eu não sei não, porque as Bíblias que eu já li, cada um conta uma coisa diferente. Certo? Tomou, pois, o corpo de Jesus e envolveu em lençóis. Com os óleos aromáticos, com costume entre os judeus, na preparação para a sepultura. Quer dizer, eles enrolavam a pessoa, viravam uma múmia e metiam ali dentro o que? Perfume aromático para ficar cheiroso.
No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. E ali, por causa da preparação do judeu, porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. A ressurreição, que na palavra certa é recarnação. Isso eles querem mudar de toda maneira, que a Igreja Católica ela não aceita. A pessoa já a prova está aqui. Ela não aceita o cara reencarnar, renunciar. Eles dizem que isso é coisa do diabo. Aqui, eu estou dizendo que eu estudei dentro da igreja. Eles não aceitam. Eles dizem que é mentira. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simeão, Pedro e outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse: tirará o Senhor do túmulo. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocar. Então, gente, é a mesma coisa de vocês. Vocês aqui não têm culpa. Olha, meu irmão, está cansada? Presta atenção. Eles pagaram para Jesus, para dizer que Jesus não tinha ressuscitado. Vamos lá. Com isso, Pedro e outros discípulos saíram e foram até o túmulo, porque eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Eles não acreditavam. Ambos corriam juntos, mas o túmulo dos discípulos correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Embaixo se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou a entrar no túmulo, e ele também viu os lençóis, e lançou o que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E que não estava com os lençóis, mas aromáticos, num lugar à parte. Então os outros discípulos que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, e ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido as Escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dentro dos mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Gente, eu digo a vocês de todo o meu coração, eu já preguei para muita de gente, mas uma Bíblia pregada dessa maneira eu nunca fiz. Aqui Deus está falando verdadeiramente com a gente. Ele está mostrando a vocês o que vocês precisam. Vocês têm que aqui ouvir, tem que ouvir e crer. Porque se você crê, bonito, você crê no que está vendo é bom, agora você tem que crer no que você não vê. Jesus aparece a Maria Madalena. Ó. Maria, no estado, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se os olhos para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos, vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e cabeceira,
a outro aos pés. Então ele perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor. Então, era esse povo falando, Deus falando, Deus falando, Jesus falando, que ele ia ressuscitar. E quantos acreditavam? Nenhum. Aí vocês vão acreditar hoje? Não. E não sei onde o puseram, pois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela: suponho que ele fosse o jardineiro. Respondeu. Terminando o livro de João, mais outro livro de João. Se Senhor, o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou, eu levarei. E Jesus, ela estava falando com quem? Com Jesus. Mas ela não acreditava. Disse Maria. Ela voltou-se e lhe disse em hebraico: Rabi, que quer dizer mestre. E o nome de Jesus tem vários nomes. Jesus, Rabi, que é mestre, o Senhor. Jesus continuou e não me detinha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subi para o meu Pai, e o meu Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Veja, viu? Então Maria Madalena foi anunciar os discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Porque o voto que eu fiz com Deus foi para só abrir aqui a folha que eu leio e ela ficar fechadinha todo dia. Todo dia eu abro a quantidade de coisas e quando eu chego eu deixo aqui abertinho. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles. Que paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. Não é a paz esteja com vocês. É que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe deu e mostrou as mãos e o lado então dos discípulos. E se alegraram ao ver Jesus. E o ver o Senhor, desculpa. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: olha, repare, viu? Repare que as igrejas católicas não aceitam. Rabim disse: receba o Espírito que? Santo. Soprou em ventos e receberam o que? O Espírito Santo. Se de alguém você
perturbarem os pecados, olha, se de alguém vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados, mas se retirarem, são retirados. Jesus e Tomé. Porque Tomé nunca acreditou em Jesus. Era sem crença. Tomé, um dos 12, chamou os dízimos, não está com eles quando Jesus veio. Então outros discípulos e disseram a Tomé: vimos o Senhor. É como eu digo a vocês aqui. Se eu disser, eu vi Maria, quem vai acreditar? Ninguém. Eu vi já Maria. Eu já vi Deus ao vivo e a cores. Eu já vi. E eu já vi Jesus ao vivo e a cores. E eu vi o nome dízimo ao vivo e a cores no céu. Acredite quem quiser, não estou dizendo para ninguém acreditar e nem quero que ninguém acredite. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos... Olha, se eu não vi o sinal dos pregos, o sinal dos pregos nas mãos dele, ele ali não possui o dedo e não possui a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Quem disse? Tomé. E Tomé era o que de Jesus? Um discípulo. Outro safado. Tudo traindo Jesus. Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos em Tomé. E estava com eles. E estava as portas trancadas. Jesus veio por si no meio deles e disse: que paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também as suas mãos e ponha no meu lado. E não seja incrédulo, mas creia. Jesus mandou Tomé botar o quê? Pensa, viu? E ao que Tomé lhe respondeu: Senhor, meu Deus, meu. Jesus lhe disse: você crê que me viu? Ou bem-aventurado os que não veem e creem? Aqui de vocês, talvez 90% não creem. É verdade. Olha o que ele diz aqui. Ó. O objeto deste evangelho. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Está, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, também venda em seu nome. Vê se fala nenhuma parte, vê se fala que Jesus veio salvar alguém. Vê? Vocês viram alguma palavra dessa aqui hoje? Jesus aparece aos 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Taberá. E foi assim que ele se manifestou. E estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado de Dimo, Natanael, que era o Canaã,
da Galiléia, Zé filho de Zebedeu, mais 2 discípulos de Jesus, Simeão, Pedro, e disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus perguntou: filho, será que vocês têm ainda alguma coisa para comer? Ele respondeu: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês já acharão. Assim fizeram. E já não podia puxar a rede, e não grande era a quantidade de peixe. E os discípulos que Jesus amava, disse a Pedro: Senhor, Simeão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e o lençol, e o amarrou os outros discípulos. E vieram no barquinho, puxado à rede, com os peixes, porque estava somente uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguma coisa, algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia com 153 grandes peixes. O mesmo sendo tantos peixes, a rede se rompeu, e Jesus disse a eles: venha comer. E nenhum dos discípulos ouviram perguntar: quem é você? Porque sabe que era o Senhor. Jesus veio e pegou o pão, terminou o livro de João, pegou o pão e ele depois fez o mesmo coisa com os peixes. Esta era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitar dentre dos mortos. Agora eu pergunto a vocês: lê o livro todinho de João e não fala nenhuma vez de salvação? Nenhuma vez fala de salvação, fala de céu. Ele diz: eu vou, mas vocês não vão. Quer dizer, vamos lá. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simeão Pedro: filho, Simeão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Sabe que eu amo? Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Mandou ele o quê? Apacentar a gente, buscar a gente. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor. Sabe que eu amo. Jesus disse: estarei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simeão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse:
apacenta as minhas ovelhas, em verdade e em verdade. Está vendo, cantor? Está vendo, meu povo? Em que? Em verdade. E lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando vocês envelheceram, estenderam as mãos e outros cingiram e o levaram para onde vocês não queriam. Quer dizer, quando você fica velho, o povo leva você para onde você não quer. Jesus disse para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Jesus e os discípulos. Então, Pedro, voltando-se, viu que os discípulos a quem Jesus amava vinha seguindo, e eram muitos que ceiavam e havia se reclamando sobre o peito de Jesus, para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quando é este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que vocês têm com isso? Quanto a vocês, siga-me. Quer dizer, não interessa se tem traidor, deixa de ter traidor. Você tem que seguir a quem? A Deus. Então, se isso espalhou entre os irmãos, e a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que vocês tenham com isso. O testemunho de João. Terminou. O testemunho de João. Os discípulos que dão testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitos outros coisas que Jesus fez. Se todos eles fossem relatados, um por um, peço que nem o mundo interior caberia o livro que seria escrito. Diga amém. Amém. Terminamos o livro de João. Esse capítulo aí, qual é ele? Qual? Esse último? Sim. Esse que diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez em todas elas. Fosse relatado um por um, só que nem o mundo inteiro caberia o livro que seria escrito. Esse é o capítulo, irmão, capítulo 21, versículo 25, no fim do livro de João. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, só amanhã. Começar o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui é quente, que é a madeira dele, quando ele diz assim: a promessa do Espírito Santo. Agora, eu pergunto aos irmãos, com todo respeito, aonde foi que eles encontraram essa salvação na Bíblia? Aonde foi que eles encontraram que você morrer e vai para o céu? Aonde está escrito? Aonde está escrito que Jesus veio para salvar o mundo? Aonde? Jesus veio para salvar Israel. Ele era rei de Israel.
Como veio Moisés, como veio Arão, como veio Miriam, como veio Caleb, como veio Josué, como veio Davi, como veio Salomão, como veio a própria Maria, você não sabe. Como veio João Batista, você não sabe. Vocês sabem da origem de Maria, da origem de Isabel? Vocês não sabem. Elas são santas, elas são puras de Deus. Elas não são nós não, de raça misturada não. Elas são de raça pura, sangue puro de Israel, de Abraão, de Isaac e de José hoje. Ela. Agora vocês, pastores, vocês estão lascados de pregar tanta mentira. E a verdade está sendo pregada aqui. Se aqui não for verdade, pode encerrar. Concordam? Eu tiro um minuto, eu saio, eu invento alguma palavra. Né, meu irmão? Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Qual foi ela? Não, é errado. Quem ensinou foi Deus. Foi o que Jesus disse. Foi o que eles disseram. Senhor, o Senhor vai embora e não vai deixar minha oração em Deus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha ao nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão-nos cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu é o reino, é o poder